Com um patrimônio líquido estimado em 1,4 trilhão de dólares, a família real da Arábia Saudita vive uma vida luxuosa que é simplesmente um sonho para muitos. De casas requintadas a carros extravagantes e super-iates de tirar o fôlego, a realeza saudita não mede esforços para adquirir apenas o melhor. Vamos dar uma olhada na vida da família mais rica da Arábia Saudita. História da família. Para entender o que acontece na monarquia da Arábia Saudita, é importante conhecer suas raízes e origens. Então vamos embarcar em uma jornada começando do início até onde essa poderosa, porém controversa família real se encontra hoje. Em 1932, o Reino da Arábia Saudita foi fundado por Ibn Saud e desde então a Casa de Saud governa o país. Considerada por muitos como uma monarquia absoluta, o rei detém controle total sobre o território e deve responder apenas perante a lei islâmica, Sharia e o Alcorão. Hoje, o rei Salman bin Abdulaziz ocupa o trono comandando o país rico em petróleo e gigante do Oriente Médio. Contudo, a história nem sempre foi de bons frutos. A Arábia Saudita era um dos países mais pobres do mundo, com suas únicas fontes de renda sendo as peregrinações e a agricultura. Sob a Casa de Saud, isso mudou, quando reservas de petróleo contendo uma imensa riqueza de combustível bruto foram descobertas em 1938. 3 anos depois, eles desenvolveram relações comerciais amistosas com os Estados Unidos, e assim começou uma jornada rumo à riqueza e prosperidade. Os campos de petróleo foram desenvolvidos pela Arabian American Oil Company, que hoje é a Saudi Aramco. No início de suas operações, a empresa era controlada pelos Estados Unidos, mas hoje avaliada em trilhões de dólares, constitui uma parte fundamental da imensa riqueza da família real saudita e do país como um todo. Quase um século após sua fundação, a Arábia Saudita é o único país árabe que integra o G20 e é reconhecida pelo Banco Mundial como uma economia de alta renda com um elevado índice de desenvolvimento humano. Em 4 de março de 1938, a Arábia Saudita encontrou petróleo pela primeira vez com seu primeiro poço comercial, e esses poços ainda hoje produzem vastos recursos. Essa é a história por trás da riqueza da família mais rica da Arábia Saudita. Agora vamos explorar o que essa riqueza lhes proporcionou. Os membros da família real são frequentemente descritos como gastadores extravagantes, mas quando se tem tamanha riqueza, gastar não é um problema. Imóveis, Palácio Moaba. O primeiro olhar para este edifício revela claramente que se trata de uma construção antiga. Contudo, mesmo parecendo velho e fora de moda, ocupa um lugar significativo na história da Arábia Saudita e possui um valor sentimental inestimável para a família real. Trata-se de um palácio de 32 cômodos distribuídos em 2 andares, cuja construção teve início na década de 1930 e foi concluída em 1945 para o rei Abdulaziz Al Saud, também conhecido como Ibn Saud, fundador da Arábia Saudita. Assemelha-se a uma espécie de mini-cidade com diversos edifícios. Os cômodos foram dispostos em formato retangular com um pátio central. Isso se deve à cultura da privacidade, especialmente no que diz respeito aos aposentos privados. Hoje o edifício é um museu para relembrar às pessoas sua herança cultural e também para servir como atração turística. Ele exibe técnicas antigas de construção e design que eram simbólicas da cultura árabe. A arquitetura em estilo Najdi inclui paredes de adobe reforçadas com palha, pátios refrescantes e tetos de acácia e folhas de palmeira. Em 15 de janeiro de 2008, o presidente George W. Bush assistiu a uma dança tradicional com espadas no Palácio Moaba, na companhia da família real durante uma visita diplomática ao país. Ele foi fotografado segurando uma espada sobre o ombro durante o evento. Em 2017, o presidente Donald Trump foi novamente entretido com a cativante dança da espada em um banquete real realizado no Palácio Moaba. O palácio está aberto ao público em dias e horários específicos. Os pertences pessoais e fotos da realeza podem ser vistos assim como portas douradas e tapeçarias elaboradas com letras douradas.
É uma ótima lembrança da herança do país árabe e um recurso valioso para quem se interessa em revisitar o passado e descobrir como o império começou e como a família real vivia mesmo antes do seu auge. Palácio de Al-Yamama. Este é o palácio oficial da família real, de onde são desempenhadas as funções reais. Reuniões oficiais, recepções para VIPs e reuniões do conselho também são realizadas aqui, com o rei e o príncipe herdeiro supervisionando os assuntos do reino. Localizado na capital do país, o palácio é um símbolo claro da riqueza e opulência da família real saudita. O extenso complexo confere ao palácio a aparência de uma mini-cidade com uma vegetação exuberante cuidadosamente cultivada para criar uma simetria perfeita e muros incrivelmente altos, com entalhes que demonstram a sofisticação da arquitetura árabe. O interior é de fato um deleite para os olhos, com janelas do chão ao teto, pisos de mármore italiano da mais alta qualidade e tetos esculpidos. Tapetes caros conferem um toque luxuoso e suntuoso aos cômodos. Outros detalhes notáveis incluem lustres requintados e elaborados, portas folheadas a ouro e estofados suntuosos. Devido à predileção da família real pela privacidade, pouco se sabe sobre o interior do palácio, mas sabemos que ele possui 400 cômodos e diversas salas de estar magníficas para reuniões e momentos de lazer. Outros palácios incluem o Palácio Al-Auja, localizado nos arredores de Riad, e o Palácio Urga, no centro da cidade. Estes servem como residências alternativas para a família real para eventos especiais ou em caso de distúrbios que ameacem a segurança do palácio principal. O Castelo Luís XIV é a residência mais cara do mundo, mas quando foi adquirido em 2015 pelo valor impressionante de 300 milhões de dólares, a identidade do comprador permaneceu em segredo. No entanto, em 2018 ficou claro que o castelo pertencia ao príncipe Mohammed bin Salman. Uma das primeiras coisas que se vê ao entrar nos jardins do castelo é uma estátua de Luís XIV, figura muito venerada na França, conhecido como o Rei Sol. Ela foi esculpida em mármore de Carrara e está localizada no centro do amplo pátio ajardinado. Outra vista fascinante na área externa é uma fonte com estruturas revestidas de ouro de onde a água jorra. Árvores em forma de pirâmide conduzem a um labirinto e o terreno também abriga uma antiga casa de fazenda. A construção deste edifício levou 3 anos e mais de 200 operários qualificados. O árduo trabalho valeu a pena, pois o castelo personifica a beleza. Uma porta de carvalho, folheada a ouro, dá as boas-vindas aos visitantes. Nela encontra-se uma escultura do Deus Sol, a cavalo representando um vitorioso imperador romano. Por dentro, o interior apresenta superfícies de mármore, pinturas feitas sob encomenda, trabalhos em ferro, esculturas em pedra e cortinas de seda. A melhor tecnologia também foi incorporada ao edifício, com persianas automatizadas, iluminação ambiente, ar-condicionado reversível e um potente sistema de som, tudo facilmente controlável por um iPhone. A casa ainda conta com uma adega com capacidade para 3.000 garrafas, quadra de squash, salões de baile, cinema, boate subterrânea e piscinas. No centro da sala de estar, uma visão deslumbrante está embutida no teto. Trata-se de uma pintura em trompe-l'œil de um paraíso de flores inspirada em um afresco de Charles Lebrun para o Château de Vaux-le-Vicomte. Após vários meses e imenso esforço dos melhores pintores da área, a obra foi concluída. O Palácio da Luz Château de Lumière pertence a Khalid bin Salman Al Saud, irmão do príncipe herdeiro e embaixador saudita nos Estados Unidos. Localiza-se em Great Falls, Virgínia, nos Estados Unidos. Em 2017, o príncipe ainda era estudante da Universidade de Georgetown, quando adquiriu a propriedade que lhe custou 12 milhões de dólares. A propriedade conta com 8 suítes master decoradas com requinte, 13 banheiros, um salão de baile e diversas salas de estar e jantar. Em todo o interior, encontram-se raros sofás antigos feitos sob medida, estátuas folheadas a ouro e elaborados lustres de cristal. A opulenta residência é digna da realeza e oferece diversas comodidades que a tornam uma morada magnífica. Há um spa, sala de massagem, adega, biblioteca, academia, sala de jogos, quadra de basquete e cinema.
A área externa é repleta de vegetação e conta com uma piscina serena, em uma área de estar relaxante, com piso de mármore, cabana, lareiras externas, colunas coríntias e assentos confortáveis. Palácio do Príncipe Al-Walid bin Talal. O príncipe é sobrinho do rei Salman e um dos empresários mais proeminentes do mundo árabe e do mundo dos negócios em geral. No coração de Riad, ele possui uma casa fenomenal que parece saída de um conto de fadas. Os pisos do edifício, de 420 cômodos, são revestidos com o melhor mármore italiano dourado extravagante e tapetes de seda. Com 3 piscinas, há diversas opções para nadar, incluindo uma piscina gigantesca, construída para se assemelhar a uma lagoa com vegetação exuberante e uma estética natural de tirar o fôlego. Outras comodidades incluem uma cozinha gigantesca que pode alimentar até 2.000 pessoas. Parece loucura, não é bem também? Há um cinema subterrâneo com 45 lugares e 250 telas planas. Para grande desgosto de muitos, o palácio possui diversos animais empalhados feitos a partir de animais reais abatidos durante caçadas do príncipe. Entre eles uma zebra e um leão. O príncipe Al-Walid também adquiriu o castelo de Castagneto Po, esta grandiosa residência em Turim, Itália, por 25 milhões de dólares. Mas o castelo de 40 quartos tem uma história interessante. Foi a casa de infância da musicista supermodelo e primeira-dama da França, Carla Bruni. A família Bruni investiu antecipadamente na reforma do edifício, incluindo a adição de afrescos e pisos de marchetaria. Em 2009, a propriedade da casa mudou de mãos e passou a pertencer à família real. Trata-se de uma casa tradicional em estilo inglês, com afrescos impressionantes pintados por artistas talentosos como Constantino Serrano e Francesco Gonin. A propriedade também inclui uma casa para o caseiro, pois uma casa situada em um terreno de 70 hectares certamente exige cuidados especiais. O castelo dispõe de todas as comodidades necessárias, incluindo aquecimento de piso, elevadores e cozinhas com instalações ultramodernas. Todos os iates. Seria um erro imperdoável mencionar as riquezas da família real da Arábia Saudita, sem também listar os super yates, onde passam uma quantidade significativa de tempo a cada ano e, obviamente, uma porcentagem exorbitante de sua fortuna. Príncipe Abdulaziz. Este superiate já ostentou o título de maior iate do mundo, até ser superado pelo Super Yacht Dubai em 2006. Foi construído em 1984 pela Helsingar Vaart, uma renomada construtora de iates, a pedido do rei Fahd, que o batizou em homenagem a seu filho, o príncipe Abdulaziz, atual proprietário. A construção levou 15 meses. Até hoje, o iate permanece na frota real saudita e é frequentemente usado para atividades comerciais e passeios de lazer. Ao longo dos anos, este belo superiate passou por reformas e modernizações, mas continua imponente. Avaliada em 100 milhões de dólares americanos, com despesas anuais de manutenção de 10 milhões de dólares americanos, a embarcação pode acomodar 64 hóspedes e uma tripulação de 65 homens. Kingdom 5KR. Outrora propriedade do bilionário saudita e traficante de armas Adnan Khashoggi. Este superiate de 85 metros foi construído em 1980 e batizado de Nabila em homenagem à filha do empresário. Desde então foi adquirida pelo príncipe saudita Al-Walid bin Talal, mas possui um longo histórico de proprietários. Em 1988, Khashoggi enfrentava uma crise financeira e vendeu o iate ao sultão de Brunei. Posteriormente, Donald Trump o adquiriu por 29 milhões de dólares americanos e o batizou de Trump Princess. Em 1991, Trump acumulou dívidas financeiras imensas como empresário e então vendeu o iate para Al-Walid por 20 milhões de dólares americanos. O príncipe renomeou o iate para Kingdom 5KR, sendo Kingdom o nome de seu conglomerado multibilionário, 5 seu número da sorte e KR as iniciais de seus filhos. O Kingdom 5 KR, originalmente construído por 100 milhões de dólares americanos, possui quartos padrão, uma recepção, uma piscina e um heliponto,
Em 2003, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman adquiriu este iate a motor por $120 milhões americanos. Foi construído na Dinamarca pela Royal Danish Ship, um renomado estaleiro com vários anos de experiência, e na época de sua construção era o maior iate já produzido por eles. A embarcação era anteriormente conhecida como Princesa Mariana, antes de seu atual proprietário renomeá-la para Pegasus VIII. As características notáveis desta embarcação são os designs interiores e exteriores excepcionais, executados pela Zaretti Interior Design, Lucadini, Design and Architecture e Espinoino International. Ela pode acomodar até 26 tripulantes e apenas uma dúzia de hóspedes em suas luxuosas suítes. O Serene Prince Mohammed possui mais um iate bastante popular devido à sua beleza e tamanho. É considerado um dos maiores super yachts do mundo. Foi entregue a Yuri Shefler, um renomado fabricante russo de vodka, por $330 milhões americanos pelo estaleiro italiano Fincantieri. Com 18,5 metros de comprimento, figurava entre os 10 maiores iates do mundo. O Serene ostenta um conjunto exclusivo de acomodações luxuosas e comodidades de primeira classe. É um iate tão belo que em 2014 um dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates, o alugou por $5 milhões americanos por semana. No mesmo ano, seu atual proprietário, o príncipe Mohammed bin Salman, estava de férias na França quando avistou a embarcação deslumbrante e a comprou imediatamente por mais de $500 milhão, com capacidade para acomodar confortavelmente 24 hóspedes em suas 12 suítes, além de 62 tripulantes. O iate conta com lanchas rápidas, cabine VIP sauna, jacuzzi, salão de beleza, elevadores, comunicação via satélite e ar-condicionado em todos os ambientes. O Tuwaq Now é o iate pessoal do rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Foi construído em 2002 pela Van der Hyssen, uma empresa holandesa. No entanto, em 2006 passou por uma profunda reformulação, realizada pela Private Sea Projects, com grandes alterações na estrutura externa e interna, além de atualizações técnicas. O projeto arquitetônico é de autoria da Michael Leach Design, em colaboração com a Devoted Naval Architects. Suas acomodações são bastante suntuosas e podem acomodar até 30 hóspedes e uma tripulação de 21 pessoas. A construção do Tuwaq custou cerca de $10 milhões americanos, e sua manutenção anual custa entre $8 milhões e $10 milhões americanos. Novamente no topo desta lista está o bilionário príncipe Al-Walid bin Talal. Além disso, o bilionário, que tem um gosto refinado para o luxo, planejava comprar e personalizar um Airbus A380 aeronave comercial com capacidade para 400 passageiros. Os planos eram tão ambiciosos que atraíram a atenção de todos no setor da aviação. Em outubro de 2007, ele visitou o Dubai Air Show em seu Boeing 747 para encomendar uma seção VIP, daquela que era considerada a maior aeronave de passageiros do mundo, superada apenas pela versão moderna, a A380-800, que tem mais que o dobro da capacidade do modelo anterior. O preço inicial do A380 era de $300 milhões americanos, e as personalizações de luxo teriam elevado o custo para quase o triplo. A aeronave proposta incluía uma garagem para um Rolls-Royce, uma sala de concertos, um elevador da pista até o avião, 20 suítes, VIP, 5 cabines superdimensionadas, um banho turco e uma sala de oração com tapetes eletrônicos que poderiam detectar automaticamente a localização de Meca. Além disso, haveria também uma grande sala de reuniões com uma mesa que também funcionaria como tela sensível ao toque e uma escada em espiral. Uma de suas características mais incríveis era uma sala de onde seria possível ver o solo durante o voo, criando uma espécie de efeito Superman. Infelizmente, essa visão nunca se concretizou, e aquela que seria a maior e mais luxuosa aeronave do mundo jamais viu a luz do dia.
Alguns analistas afirmam que o príncipe enfrentou uma crise financeira pouco mais de um ano após o início do projeto e por isso não conseguiu honrar os pagamentos, enquanto outros dizem que ele simplesmente perdeu o interesse pela ideia. No entanto, um ponto em que muitos concordavam era que os planos ambiciosos eram em sua maioria irrealistas por diversos motivos. O A380 é uma aeronave enorme movida por 4 motores que consomem muito combustível e que só podia ser operada e armazenada nos maiores aeroportos do mundo, o que limitava bastante sua mobilidade. Os outros jatos particulares do príncipe incluem um Airbus A321 e um Hawker Siddeley 125. A família real também possui um Boeing 777 avaliado em 320 milhões de dólares americanos, pertencente ao príncipe Mohammed bin Fahd, filho do falecido rei Fahd. Os detalhes completos de seu interior são desconhecidos, mas há rumores de que seja primorosamente mobiliado com as melhores comodidades e perfeitamente adequado para uma experiência real em pleno voo. Carros. Embora o príncipe herdeiro seja conhecido por seus iates e residência luxuosos, ele não é muito apegado a carros. Embora possua algumas marcas de luxo em sua frota como Land Cruisers, Bugattis, Lamborghinis e Ferraris, outros 2 príncipes se destacam nesse quesito com frotas multimilionárias dos carros mais raros e exclusivos. Comecemos pelo príncipe Turki bin Abdullah, que possui uma coleção de carros de ouro, incluindo um Lamborghini, um Bentley e um Rolls-Royce também de ouro. Todos os seus carros exclusivos são envelopados em vinil dourado puro, que chama a atenção por onde passa, e ele não hesita em causar impacto sempre que aparece em público. O príncipe está agora na casa dos 30 anos, mas vem construindo essa coleção desde os 20. Seu Lamborghini Aventador, SV, é um dos apenas 500 existentes no mundo e vale 1,2 milhão de dólares americanos, mas o carro mais caro de sua coleção é o Rolls-Royce Phantom Coupé, avaliado em 4 milhões de dólares americanos. O raro Mercedes-Benz G63 AMG6X6 também faz parte de sua coleção, avaliado em 2,5 milhões de dólares americanos. Outros carros em sua frota incluem um Lamborghini Huracan, que custa 1 milhão de dólares americanos, um Porsche 918 Spyder por 1 milhão de dólares americanos, um Bugatti Veyron por 1,5 milhão de dólares americanos e um Range Rover Vogue por 500 mil dólares americanos. Diferentemente de outros bilionários árabes, ele visita Londres frequentemente com sua vasta coleção de carros para breves passeios pela movimentada metrópole. Uma foto de tirar o fôlego mostra uma chita olhando para fora de um de seus luxuosos carros dourados com o olhar fixo na câmera, enquanto se mantém ereta no banco do motorista. Em seguida, temos a coleção de carros do príncipe Badr bin Mohammed bin Farman Al Saud, considerada uma das mais impressionantes do mundo. Ele é um membro da família real de 37 anos e um empresário com uma fortuna de bilhões de dólares. Em 2016, ele causou sensação ao adquirir 2 carros raros de coleção limitada, o Bugatti Chiron e o Vision Gran Turismo, modelos com os quais até os ricos só podem sonhar. Os 2 carros lhe custaram mais de 5 milhões de dólares. Em 2019, ele também comprou o que na época era considerado o carro mais caro do mundo pelo preço impressionante de 18,2 milhões de dólares. O modelo em questão era nada menos que o fenomenal Bugatti La Voiture, uma adição bastante cara à sua já dispendiosa coleção de carros. O príncipe Badr também foi citado como proprietário de uma Ferrari La Ferrari Aperta Juventina de 5 milhões de dólares americanos e um Aston Martin 177 de 1,9 milhão, além de uma controversa pintura de Leonardo da Vinci. É importante mencionar também o apreço do príncipe herdeiro por obras de arte e uma de suas aquisições mais controversas, uma suposta pintura de Leonardo da Vinci conhecida como Salvatore Mundi. Em 2017, a Christie's organizou um leilão em Nova York, onde a pintura de 500 anos
foi vendida por 450 milhões de dólares americanos. Essa venda causou grande alvoroço e foi considerada a obra de arte mais cara já comprada. Durante anos, o comprador permaneceu desconhecido, até que se revelou que a pintura estava exposta em uma parede de um dos superiates do príncipe Mohammed, o Sereni. Esta pintura tem sido de fato objeto de debate entre historiadores e estudiosos da arte. Alguns acreditam que a obra não é 100% de Leonardo da Vinci, embora tenha saído de seu ateliê. Algumas teorias defendem que foi pintada por um dos aprendizes do mestre que apenas lhe deu os retoques finais. Em outros círculos, é considerada a versão masculina da incrivelmente famosa pintura Mona Lisa. Em 2021, foi lançado um documentário alegando que o príncipe teria tentado forçar o Louvre a exibir o Salvatore Mundi lado a lado com a Mona Lisa, como uma obra autêntica pintada pelo próprio Da Vinci. O Museu Francês recusou investimentos empresariais. A família real não está interessada apenas em gastos extravagantes, mas também em construir riqueza maximizando oportunidades e estabelecendo novas fontes de receita. Um exemplo disso é a Saudi Aramco, considerada uma das empresas com maior geração de receita do mundo e nomeada a empresa mais valiosa do mundo em termos de valor de mercado em 2022. Essa classificação veio após o ranking Forbes Global 2000 de 2020, no qual a empresa figurou como a quinta maior empresa de capital aberto do mundo. A empresa parece ter muitos méritos, sendo também classificada como a companhia petrolífera com a segunda maior reserva de petróleo bruto e a maior produção diária de petróleo. Com sede na província sul da Arábia Saudita, de onde são controladas as operações globais da Saudi Aramco, seus tentáculos se estendem a diversos setores, incluindo exploração, produção refino, marketing e distribuição. No entanto, quando foi criada, as operações da empresa deveriam se limitar à produção de petróleo, mas o governo saudita desejava que o país tivesse um sistema centralizado voltado para a produção petrolífera. Consequentemente, a empresa de refino de petróleo do país Samarec foi incorporada à Saudi Aramco. Isso não é nenhuma surpresa, já que o país árabe, rico em petróleo, possui mais de 100 campos de petróleo e gás, incluindo os maiores campos de petróleo em terra e no mar, o campo de Ghawar e o campo de Safânia, respectivamente. Em 2013, a produção total de petróleo bruto da Saudi Aramco atingiu a impressionante marca de 3,4 bilhões de barris. Esse número continuou a crescer exponencialmente e a empresa agora detém a maior rede de hidrocarbonetos do mundo, o Master Gas System, com reservas de gás natural próximas a 300 trilhões de pés cúbicos padrão. Atualmente, a refinaria da Saudi Aramco processa 5,4 milhões de barris por dia, e suas operações se estendem à indústria petroquímica. Nos últimos tempos, a liderança saudita, com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman à frente de diversas iniciativas, tem tomado medidas para diversificar a economia e reduzir a dependência da produção de petróleo. Para executar isso com sucesso, o Fundo de Investimento Público foi reforçado. No início de 2022, recebeu 4% das ações da Aramco, o que equivale a cerca de 80 bilhões de dólares americanos. Isso contribuiu significativamente para diversos investimentos em setores variados, incluindo futebol e indústria automobilística. Seu portfólio inclui empresas de ponta como Uber e Lucid Motors, uma fabricante de carros elétricos da Califórnia. Até o terceiro trimestre de 2022, o PIF havia adquirido ações no valor de 7 bilhões de dólares americanos em empresas de TI como Microsoft, Alphabet, Adobe, Systems, Zoom e Starbucks. Na Europa, suas participações na Royal Dutch Shell, Total, Eni e Equinor valem cerca de 1 bilhão de dólares americanos. Em 2021, o grupo também assumiu a propriedade do time de futebol inglês Newcastle United, pagando cerca de 370 milhões de dólares americanos. Este não é o único interesse esportivo do PPUF, que também fundou um torneio profissional de golfe conhecido como Live Golf, para se destacar de outros concorrentes como o World Golf Tour, a Premier Golf League e o PG.
a Tour adotou uma estratégia diferente. Foi apresentado como o torneio de golfe mais rico, já realizado com prêmios em dinheiro superiores aos de outros torneios. Recursos imensos também foram mobilizados para garantir a participação de jogadores de golfe de renome. A primeira temporada ocorreu em junho de 2022 e foi denominada Live Golf Invitational Event, com 48 jogadores, 7 torneios de 54 buracos e um campeonato por equipes na final da temporada. O evento custou ao PIF cerca de 2 bilhões de dólares americanos para ser realizado, enquanto o prêmio total foi de 255 milhões de dólares americanos, com o vencedor garantido a levar para casa 4 milhões de dólares americanos, quase o dobro do prêmio do PGA Championship. Em 2017, foram anunciados planos para construir uma nova cidade sem ruas, sem carros e sem emissões de carbono. O projeto NEOM está em andamento e tem um custo estimado de 500 bilhões de dólares americanos. Será uma cidade autossuficiente com instalações de ponta, como sistemas de energia renovável, sistemas de transporte público de alta velocidade, hospitais-parques e jardins arborizados e escolas. A cidade proposta, que muitos consideram um sonho saído de um filme de ficção científica, está sendo construída ao longo da Costa Vermelha. Quando concluída, as projeções indicam que ela gerará cerca de 400 mil empregos e bilhões em receita. Em 2022, o Fórum Soberano da Arábia Saudita divulgou um relatório afirmando que a pontuação do Fundo de Investimento Público, PIF, em governança, sustentabilidade e resiliência havia subido de 28% para 40%. Nesse contexto, o governo saudita continua a enfrentar duras críticas por violações dos direitos humanos e acusações de tentar encobrir suas atrocidades com a prática de lavagem de imagem por meio do esporte. Uma dessas acusações de violação dos direitos humanos é o assassinato de Jamal Khashoggi, jornalista do jornal Saudi National. A monarquia, no entanto, refutou essas alegações. Outros também expressaram preocupação com relação às atividades do PIF, afirmando que ele é um dos fundos soberanos menos transparentes do mundo. Particularmente alarmante é o nível de controle que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman exerce sobre as operações do PIF, que, no entanto, parece estar em uma onda de investimentos, expandindo sua influência internacionalmente e acumulando riqueza em tantos setores quanto possível. Além de tudo isso, a família real também conta com um bilionário de renome mundial que deixou uma marca excepcional no mundo dos negócios. Trata-se de Al-Walid bin Talal, neto do primeiro monarca da Arábia Saudita, o rei Ibn Saud. Em 2022, seu patrimônio líquido era estimado em 16 bilhões de dólares americanos. Ele é o fundador da Kingdom Holding Company, uma empresa que engloba seus diversos interesses comerciais e portfólio global. Fundada em 1980, a empresa atua como um grupo de investimentos com participações em diversos setores, incluindo imobiliário, turismo, hotelaria, entretenimento, petroquímica, tecnologia, aviação, serviços financeiros e mídia. A Kingdom Holding Company possui um histórico robusto de investimentos em empresas de renome como McDonald's, Apple, Amazon, eBay Procter & Gamble, Marvel Comics e muitas outras. Atualmente detém mais de 20% da rede canadense Four Seasons Hotels and Resorts e se tornou a segunda maior acionista do Twitter no último trimestre de 2022. Com tamanha afinidade por negócios e geração de riqueza, a família real pode estar, na verdade, acumulando fortuna mais rapidamente do que gastando. Contudo, só o futuro dirá. Até lá, vamos torcer para que tudo dê certo enquanto admiramos seu estilo de vida luxuoso à distância. Obrigado por assistir a este vídeo. Se gostou, não se esqueça de dar um like e se inscrever para receber mais novidades interessantes.